Consagrar a Virgem Santíssima, nos preparando para tudo aquilo que Deus reservou para nós. Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente por a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagra a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que eu sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E boa noite à pessoa que está ao seu lado. Diga: seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu irmão. Diga: nesta noite, diga assim para ele e para ela: diga, nesta noite, o Senhor vai derramar o seu amor sobre este lugar. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós falamos com muita alegria. Vamos lá. Senhor, eu quero obedecer. Vamos cantar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Sobre todos nós. Diga assim: Senhor, eu quero mergulhar. Senhor, eu quero mergulhar. Me comprometer, Senhor. Entrar na intimidade. Entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós. Derrama o teu amor, Senhor. Derrama o teu amor aqui. Vai chover. Água viva, mais uma vez, Senhor. Senhor, eu quero obedecer. Diga pra ele a tua voz. Isso, pode ser melhor. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Sobre todos nós. Diga assim: Senhor, eu quero mergulhar. Quero mergulhar. Me comprometer. E entrar na intimidade
renovada. E o povo santo reunido. E as famílias restauradas, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. E eu quero que você canta bem bonito, a igreja renovada. E o povo santo reunido. Povo santo reunido. E as famílias restauradas pelo poder do teu Espírito, Senhor. Pelo poder do teu Espírito. Quero ver você. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Mais uma vez, povo de Deus, pode ser melhor. Derrama o teu amor. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Amém? Ergue teus braços assim bem alto. E diga assim: Senhor Jesus, diga nesta noite, eu quero declarar que Tu és o Rei deste lugar. Diga: Senhor Jesus, diga nesta noite, eu quero proclamar que Tu és Rei e Senhor da minha vida, da vida do meu irmão da direita e da vida do meu irmão da esquerda. Amém? Diga: o Senhor, não escutei, o Senhor é Rei. Diga: o Senhor é o meu pastor e o meu Rei. Diga: nesta noite, o Senhor vai me preparar para que eu possa ser uma defensora, um defensor da fé católica. Quem acredita nisso, aplaude bem forte o Senhor. Diga: eu creio, Senhor, que nesta noite Tu vais me preparar para que eu seja um defensor, uma defensora da fé católica. Amém? Vamos lá, com alegria. O Senhor é Rei, o Senhor é o meu pastor e Rei. Isso, povo de Deus, canta. O Senhor é Rei, o Senhor é o meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está e no mar. Na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. E diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão Do infinito. e diga onde Ele está. Está no céu, está no mar, na extensão. Do infinito. Agora a gente vai cantar assim. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga assim, ó. Olha mesmo para ele e para ela. Se quiser, tá? E puder. Diga assim: quando eu vacilar, diga: eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Diga para ele de novo e para ela. Diga: quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Amém? Vamos cantar. Quando eu vacilar, eu não temerei. Eu não temerei. Porque pois o Senhor está comigo. E quando eu vacilar, eu não temerei. Por que, igreja? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está no céu, o Senhor está no céu. No mar, O Senhor está no mar. na extensão
mão no teu coração e diga assim: vem Espírito Santo, Vem, Espírito, vem sobre mim, para que nesta noite para que nesta noite eu possa eu possa compreender tudo aquilo que o Senhor quer me falar. Coloca a mão na tua cabeça e diga assim: vem Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, abre a minha inteligência abra a minha inteligência para que eu possa que eu possa compreender, Senhor, compreender, Senhor, tudo aquilo que irás falar ao meu coração. meu coração. Coloca as mãos nos teus ouvidos e diga assim: vem Espírito Santo, Vem, Espírito sobre os meus ouvidos. Abri os meus ouvidos, Senhor, para que nesta noite eu tenha ouvidos de discípulos para ouvir a tua voz. Diga: vem Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre nós, vem sobre este lugar. Vem sobre este lugar. Diga assim: Virgem Santíssima, Virgem Santíssima, vem nos ajudar. vem nos ajudar. Nós precisamos, Maria, Nós precisamos nesta noite estar no teu colo. estar no teu colo. Nós precisamos, Maria, Nós precisamos, Maria, nesta noite, da tua da presença tua presença em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas famílias, nossas famílias, neste lugar. neste lugar. Com os teus olhos fechados. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, do teu colo de mãe. Vai cantando isso, cante a Maria. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, do teu colo de mãe. Pode ser melhor, reconheça que você precisa dela. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, Maria, do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me acolhe, em teu manto, mais uma vez cante isso. Me ama, me abraça, me acolhe, Maria, me acolhe em teu manto. Diga obrigado, Senhor, pela proteção da Virgem Santíssima. Diga muito obrigado, Senhor. E ainda de pé, vamos acolher o palestrante desta noite, Dr. Roberto Vanderlei, por gentileza. Peço que você ainda fique de pé, estenda suas mãos para o nosso irmão que vai hoje partilhar para nós aquilo que Deus reservou para nos ensinar. Amém? Amém. Estende tuas mãos para ele e rezemos esta Ave Maria, consagrando a vida dele, a sua família, seus projetos, essa palestra, todo o ensinamento que ele trouxe para nós. Vamos consagrar a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Eu acho que... Vocês estão ouvindo? Bom, gente, sentem, por favor. O Wendel, quando me convidou para participar desse contato com vocês aqui de São Lourenço, para falar um pouco sobre o Ministério da Fé e de como propagá-la à luz do nosso cristianismo católico, eu fiquei um pouco assim transtornado, porque talvez eu não fosse capaz de fazer uma preleção que estivesse à altura das expectativas de todos. E eu, ao chegar aqui, me deparei com uma surpresa agradabilíssima, que é a fé do povo daqui. Vocês exprimem uma vocação por Deus, uma sede de Deus muito contagiante. E isso é o que verdadeiramente ensina o que é fé e como propagar a fé. Não há quem não se contamine positivamente com esse amor que vocês expressam ao Criador e às coisas sagradas. Mas falar, depois de ter adorado o Sagrado Coração de Jesus na Eucaristia, ao lado da imagem de Santo Antônio, o homem que fazia mula se ajoelhar diante da Eucaristia, e falava para os peixes, e os peixes saíam para a flor d'água para ouvi-lo, porque os homens não queriam ouvi-lo. O homem que combateu as heresias do seu tempo e conservou a fé, isso é muito importante. Os pecados das pessoas que eventualmente trabalham na igreja não podem ser motivo para nos afastarmos da obra de Deus. Antes, o contrário. Isso deve funcionar como um desafio para que a gente dê combate a tudo aquilo que não corresponde à vontade de Deus, revelada nas Escrituras, na sucessão apostólica, na tradição apostólica, enfim, pelo magistério da igreja. E de nossa mãe, Nossa Senhora da Conceição, a quem o meu casamento é consagrado. Então, tudo isso vem ao encontro de um sinal muito forte que Deus me concede, sem que eu tenha nenhum merecimento para isso. Mas, sobretudo, o amor que vocês expressam pelo Criador, através da profissão de fé, dos cânticos, da animação, aliás, muito bem conduzida pela nossa amiga, como é teu nome? Pela Teófila, né? Tem nome de Deus, olha, não é? Amiga de Deus, não é verdade? Minha avó se chamava Teófila, tá vendo? Enfim, eu não a conheci. Mas você vê quantas coincidências, né? Não são coincidências, são providências divinas, são sinais encantadores com os quais Deus nos cativa, nos traz aos seus braços, né? A sua intimidade. Isso é muito bom. E não são todos aqueles que têm a percepção dos sinais de Deus. Então devemos nos sentir sempre premiados e agraciados pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, em sermos capazes de identificar essa bondade nos momentos e nas situações mais singelas, como aqui. Então eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a vocês essa experiência, esse ensinamento que eu estou recebendo aqui de todos, por conta dessa fortaleza interior que vocês exprimem, que é um dom de Deus, a fortaleza. Pois bem, então deixe-me começar com
O salmo de hoje, talvez vocês pudessem repetir comigo só o refrão inicial. Meu coração se alegrou em Deus, meu Salvador. Amém. Diz o salmo: é o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O que é que a gente extrai desse salmo? Que nós não somos absolutamente nada se não for pela graça divina. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que esperamos, todos os planos, projetos, sonhos, toda a nossa vida, nossas famílias, nossas sensações, são por obra e graça de Deus. De modo que se a gente pensa, e a igreja somos nós, sob a cabeça de Cristo, o Filho, se a gente pensa em viver sem um braço ou sem uma perna, a gente acha estranho, não é verdade? Quer ver? Olhem os braços de vocês agora. Olhem para os seus próprios braços, ou para as suas próprias pernas. Pois é, imagine viver sem eles. Não é? Isso é talvez a sensação que Cristo sinta quando um de seus irmãos, nossos irmãos, um dos filhos de Deus se perdem pelo pecado. É como se um membro fosse arrancado da igreja. E Deus, em sua infinita bondade, nos mandou Jesus, o Filho, pela ação do Espírito Santo, exatamente para que a gente conservasse esse corpo, que é a igreja, por meio da qual Jesus continua entre nós. Sobretudo na Eucaristia, mas no coração de cada um de todos nós. Então, nós não somos nada, senão pela graça divina. Então, ensinar fé é um dom que vem dele. A nós cabe querer. Se cremos em Deus e nas coisas do alto, faz parte da atividade orante do cristão, do católico, passar adiante os elementos de nossa fé. Mas como fazer isso? Esse é um grande problema. As pessoas ficam preocupadas. Eu não tenho palavra para falar. Eu não sei isso. Eu tenho dificuldade. O Espírito Santo ilumina. Ninguém precisa estar preocupado com defesa, nem. Basta querer honrar a Nosso Senhor, fazendo a vontade dele. O Espírito Santo esclarece, ilumina, bota a palavra na boca da gente. É impressionante, impressionante. Uma coisa que eu tinha para dizer a vocês, e era para dizer logo no início, vou dizer agora. Eu fui juiz aqui em São Lourenço da Massa, de 85 a 87, quando Camaragibe era tema ainda. Era cidade, mas não era comarca. Então, até isso tem essa providência, né? Voltar de onde eu saí aqui foram anos muito bacanas da minha vida. Gostei muito, aprendi. Eu era muito novinho, juiz novo, 20 e poucos anos. E a caminhada foi, e aqui eu estou de volta para fazer uma outra missão. Bom, mas eu estava dizendo que no meu exercício judicial, na minha carreira, eu enfrentei muitos desafios. Mas antes de assumir a carreira, eu tinha ido inicialmente para Verdejante, lá no sertão. De lá eu vim para Brejo da Madre de Deus, e de Brejo da Madre de Deus eu vim para São Lourenço, quando eu encerrei a carreira na Justiça do Estado e passei para a Justiça Federal, em 87, onde estou até agora. E eu sou ex-aluno salesiano, e antes de assumir, eu senti um medo grande. O que é ser juiz? Eu tinha 24 anos. O que é ser juiz? Meu Deus, será que eu tenho essa capacidade de decidir a vida das pessoas, distribuir os bens às pessoas, restringir a liberdade das pessoas? Aqui em São Lourenço sempre foi, na minha época, pelo menos, uma área muito violenta, né? Tinha muitos, passava o trem, não era? Mexe, tinha um desastre, uma coisa, assim, me lembro muito bem disso.
Enfim, não sei se agora melhorou essa situação. Não, né? A política, principalmente, né? Vixe, é triste. Bom, o católico não tem esse negócio de direita e esquerda, não. O católico é de Deus. A nossa cor é a cor do Vaticano. É só isso. Então, essas conversas de político, vocês afastam. Nosso partido é Jesus Cristo. Entendeu? Então, e a igreja sempre foi perseguida, desde sempre. Satanás não aceita de jeito nenhum a presença de Cristo entre nós, através do magistério. Hoje a gente está vendo, estamos vivendo um momento muito, muito aflitivo da própria igreja, pares contra pares, negócio de teologia de libertação, que não tem nada a ver com o magistério da igreja. As pessoas usam os pobres para se locupletarem politicamente, para fazer voto. Isso é terrível. Tem nada, isso não é religião, isso não é espiritualidade. Deus quer todos empoderados, indistintamente, seja quem for, pobres, ricos, o que for. Deus quer que todos tenham dignidade. A luta contra a pobreza absoluta, contra a miséria, é um dever de todo católico, independentemente de ser de A, de B, de partido, disso, daquilo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Enfim. Então eu achava que não seria capaz de ser juiz. Eu passei no concurso e eu fui lá nos pés de Nossa Senhora Auxiliadora, devoção Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco, de que eu sou filho espiritual, e pedi discernimento, a sabedoria necessária para desempenhar esse trabalho. Pedi muito, mas com muita devoção, como dificilmente me ocorreu na vida. E depois de 35 anos de juiz, já feito o tempo de aposentadoria, voltei lá, no mesmo lugar, para agradecer. Ela jamais me permitiu eu me vulgarizar como magistrado. Vender sentença, por exemplo, isso é uma coisa impensável na minha cabeça. Não foi falta de oportunidade, não. Já ofereceram de tudo para mim, mas eu nunca entendi isso. Porque Nosso Senhor, me conduziu nessa tarefa, porque eu havia pedido isso com devoção. E quando terminou o meu tempo para aposentar, eu continuo na atividade. Mas quando terminou o meu tempo de aposentar, eu percebi que a minha vida foi uma oração. Mas não por mim. Fui apenas instrumento do amor dele. De materializar a justiça que vem de Deus, claro. Deus é misericordioso, mas Deus é justo também. Porque Deus é misericordioso, eu vou botar o pé pelas mãos, fazer tudo que é miséria, não me esforçar para vencer as nossas próprias fraquezas, os nossos pecados. Vai ter outro companheiro esperando você. Pois é, não vão nessa onda. Agora, Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso e percebe, sente e quer que nós nos esforçamos para nos melhorarmos a cada vez mais. Foi isso que eu tentei fazer, mas tinha horas que eu sentia que não poderia ir à frente, porque eu não achava que compreendesse, por exemplo, a complexidade de um fato, um caso muito difícil. Eu parava, rezava o Pai Nosso, olhava o crucifixo, ia dormir. Dia seguinte a solução estava na cabeça. Assim, como do nada. Não foi uma, nem duas, nem três vezes que isso aconteceu, não. Foi ao longo desses mais de 3 décadas de exercício. E eu nunca me senti... Uma coisa que sempre me chamou a atenção é que você sabe que a justiça não depende ninguém pode fazer acepção de ninguém. Está lá na Bíblia. Não se pode fazer acepção de ninguém. Principalmente um juiz, que tem a responsabilidade de distribuir o direito às pessoas. Então, o que vale é a lei. Está na lei, você leva. Pode ser quem for. Pode ser filho, papai, pode que for. Não leva se não tiver. Se tiver, leva. E eu sempre percebi essa força, esse sopro
me perseguiu a vida toda, no bom sentido. Eu nunca senti dificuldade, por exemplo, de dar direito a quem tem, mesmo que eu não gostasse da pessoa. Ou tirar de quem não tem, ainda que eu gostasse da pessoa, entendeu? Há até uma expressão de um ministro muito, muito famoso no Brasil, já falecido. Sim, porque já houve época em que o Supremo Tribunal Federal merecia esse nome. Hoje nós estamos vivendo uma época de banalização completa, de falta de confiança, né? Dizem que nas grandes esferas do poder, o que prevalece é sexismo, corrupção e esoterismo. Cada dignitário daquele sempre tem um pai de santo para estar sendo orientado por ele. É impressionante isso. É impressionante. Isso acontece. Quem já andou por Brasília sabe que isso acontece. Sexismo, orgias, essas coisas. Esoterismo, carta, negócio de macumba, essas coisas, superstição e corrupção, né? Está todo mundo vendo todo dia. Essas são coisas que nós abominamos, porque são coisas que violentam a vontade de Deus. E por quê? Porque essas coisas ferem de morte a natureza humana, a alma humana, o espírito humano, porque cada uma dessas coisas gera infelicidade, sofrimento, degradação, violência. Outro dia mandaram para mim uma imagem, quer dizer, a moda do carnaval agora vai ser mulher pintada, andando pelada no meio da rua, só pintado, o corpo pintado. Num país que a mulher não se valoriza, aí vai esperar o quê mais? É Sodoma e Gomorra. Você está entendendo? As pessoas matam as outras por aí como elas. Banalidade, uma briguinha de trânsito, as pessoas não têm mais paciência de nada. Filho acha que é pai de pai. Então uma coisa. Então, um negócio, tem muita oração para fazer. Né? E os tentáculos do demônio entra pela igreja também e contamina muita gente. Agora mesmo tem essa briga sobre celibato, né? Eles inventaram um sínodo e, com o pretexto de que áreas inóspitas onde não tem sacerdote querem autorizar o casamento de padre. Mas isso é uma solução mundanista. Parar para rezar, para Deus mandar bons padres para a igreja, ninguém pensa, né? Se toda a nação parasse para orar sistematicamente, para que Nosso Senhor mandasse bons sacerdotes para nós os teríamos. Não é? Mas tem padre que nem reza mais. Tem padre que nem reza mais. Não é? Enfim, a gente vê o descuidado com que eles, alguns, não são todos, claro, cuidam da liturgia, né? A liturgia não é um teatro. Nosso Senhor desce ali. E o poder do Padre é sobre-humano. Quando ele diz a fórmula, Cristo desce em corpo, alma, sangue e divindade. E fica lá na Eucaristia, nas duas espécies. Se você não acredita nisso, você não é católico. É a única coisa para a qual a gente ajoelha nesta vida. É para a Eucaristia. Que é a única matéria que é Ele. Essa foi a forma que Nosso Senhor encontrou para estar conosco. Para estar conosco. É claro que Ele está no nosso coração. Mas fisicamente Ele está na Eucaristia. Não é verdade? E quanto que a gente tem visto por aí de sacrilégios e violação de sacrários, não é? Olha, isso dá uma dor terrível, né?
interessante é que, vez por outra, aliás, acho que praticamente em todas as ocasiões, esses milagres acontecem. Você vê que eles detonam o sacrário, mas as partículas estão lá intactas. Sabe? É impressionante tudo isso. E Deus está presente na vida da gente quando a gente quer que Ele esteja realmente. E isso aconteceu comigo na minha carreira inteira. Eu já tenho 38 anos de juiz e eu sinto isso permanentemente. Bom, testemunhar essa realidade, essa experiência, é uma forma de ensinar a defesa da fé. Mas eu me recordo que São Francisco dizia que é necessário evangelizar. Se precisar, use palavras. Outras palavras. Você tem que evangelizar com a sua vida. Por quê? Porque nós somos corpo místico de Jesus, pela igreja. Por isso nós somos igreja. E por isso que a gente não pode deixar que o nosso braço se apodreça. Porque Jesus nos quer íntegros. Aqui é a nova o que será a futura Jerusalém. Não é? Enfim, esse é um ponto. O outro ponto é o conhecimento das leis da igreja. Conhecimento das leis da igreja. E onde é que a gente vai buscar isso? No catecismo, na vivência. Mesmo que você não tenha o costume de ler a Bíblia todos os dias, os nossos irmãos protestantes fazem isso, né? Só que eles fazem isso de uma forma meio fundamentalista. Eles interpretam a letra do Evangelho de forma muito matemática, aritmética quase. E isso gera incompreensões, dificuldades de hermenêutica. Não é à toa que a igreja existe com o seu magistério, que é uma das suas fontes, é o magistério da igreja. E por isso que o Papa, que sucede a Pedro, é infalível em matéria de fé e de moral cristã. Você pode não gostar do Papa, mas quando for matéria de fé, estão falando aí do Papa Francisco. Ele não errou em nada que fosse essencial até hoje. Todos os papas têm um carisma. Papa Bento, ainda está vivo, emérito, tem um carisma, vamos dizer assim, doutoral. Era um Santo Antônio da vida. Doutoral, é uma pilastra da igreja. Porque sem disciplina, o corpo não funciona. Se você não toma seu remédio para cuidar da sua saúde, você pode fenecer mais cedo do que o esperado. Não é? Já o Papa Francisco é mais pastor. Ele tem uma dinâmica, um carisma pastoral. É de buscar a ovelha perdida. Se misturar lá com o pessoal dos gays, se misturar lá com as prostitutas, sair no meio da rua como ele saía lá em Buenos Aires, quando ele era arcebispo de Buenos Aires. Até em Roma. Ele tira a roupa de papa e bota uma roupa preta comum e vai dar comida ao povo no meio da rua. Quer dizer, isso agrada a Nosso Senhor, claro. Mas dizer que o homem é herege por causa disso, não tem nada a ver. Na matéria da fé, você pode até nem concordar com certos comportamentos, com certas condutas, porque realmente ele anda assim, num fio de navalha, né? Porque há incompreensões de toda parte. Mas não se diz uma única decisão que ele tenha tomado em divergência do magistério da igreja, da sucessão apostólica. Nada. Mas veja como as pessoas são. O mundo é. Logo quando ele assumiu o papado, o pontificado, depois da renúncia de Bento XVI, e Bento XVI renunciou porque estava já quebrado, já fraco. Foi só isso. Ele sentiu que não tinha condições de enfrentar os desafios da igreja atual, que são muito pesados, né? O mundo está muito violento com tudo que é de Deus. O Satanás
quer nos afastar de Nosso Senhor e das coisas sagradas, de qualquer jeito, usa qualquer expediente. Quando você se fortalece para combatê-lo numa fraqueza qualquer, que você se aprimorou pela oração, pelo esforço, aí ele vai pegar você numa outra fraqueza que você nem imaginava que tivesse. Né? Então a gente tem que viver vigilante. Nossa vida é um calvário para poder a gente merecer a ressurreição. E Deus é tão bom que mandou o seu Filho amado, unigênito. O Pai ingênito mandou o Filho unigênito para morrer em socorro de todos nós. Não é? Enfim, o pecado instituiu a morte entre nós, a Nossa Senhora nos veio recuperar. Não é? Muito bem, por amor de Deus, claro. Eu costumo dizer que o amor de mãe é o amor mais próximo de Deus. Tanto é assim que ele criou uma para ela, uma mãe para ele. Não é? Bom, então, me recordo bem que no avião, os jornalistas querendo pegar o Papa assim no contrapé, como os fariseus faziam com Jesus na época? Que é a verdade. Quando Pilato perguntou o que era a verdade a Jesus, Jesus não respondeu nada. Vocês acham que era porque Jesus não sabia responder o que a verdade significava? Não. Porque se ele fosse dizer no que a verdade se constitui, Pilato não entender nada. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se não for por ele, ninguém chega ao Pai. Então, já que Pilato ia entender isso, por isso que Jesus silenciou. Não é? A verdade é Deus, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo mais se justifica pela sua graça. Acreditar em Deus não é muito difícil. Basta respirar. Alguém para abrir a boca e dizer eu sou ateu é um estúpido. Para você dizer que é ateu, ateu é a propriedade de quem não crê em Deus. Para você não crer no divino, você tem que ter a prova de que ele não existe. Logo, ele crê em alguma coisa. Então, ateu não existe. Não existe essa história de ateu. No máximo, você é agnóstico. Agnóstico é assim, nem lá nem lô. É o mais ou menos. É o Pilato da vida. Lava as mãos para nos queimar com o imperador. São os piores. Os pusilânimes. Pusilânime é a propriedade da pessoa de não avançar na expansão da sua própria honradez, da sua correção. Eu sou certinho. Mas se você não procura exemplarizar, não procura expandir o que você faz de certo, você acaba errado. Porque permite que os maus ocupem os espaços em que você está mergulhado para evangelizar. Até os confins da terra. Entendeu? Então é importante a gente dar testemunho da correção. Porque a correção segue a verdade, claro. Bom, então perguntaram ao Papa Francisco no avião: o que é que o senhor acha do movimento gay? O Papa Francisco respondeu assim, mais ou menos assim: quem sou eu para julgá-los? Aliás, foi o primeiro Papa que usou essa palavra, né? Quem sou eu para julgar os gays? Que os outros tinham mais um certo escrúpulo. Como ele é pastor, ele se mistura com a ovelha e vai buscar a perdida. Não é? O pastor é assim. Não faz cálculo por aproximação, não. É o pai que se alegra com o filho pródigo que vem depois de fazer toda a besteira do mundo, mas volta recuperado e ele faz a maior festa. Não é verdade? Enfim, quem sou eu para julgar os gays? Aí a imprensa mundana, insuflada por Satanás, foi dizer que o Papa é a favor de casamento de homem com homem, mulher com mulher. É uma loucura. O Papa nunca disse isso. Depois ele realmente explicitou e disse: não, a igreja não tem abertura para casamento de pessoas iguais.
Porque Deus criou desde o Gênesis homem e mulher. E é assim que a espécie humana se perpetuará sobre a face da terra, até a consumação dos séculos. Então, essa é uma lei divina que não admite mais ou menos. Não existe esse negócio. Ninguém vai humilhar ninguém. Todos têm a liberdade. Até Deus dá a liberdade de você ser pecador. Ninguém vai condenar o pecador. Mas o pecado não pode deixar de ser declarado que é pecado. Como você vai tapar o sol com a peneira? Ah, porque os ventos da modernidade. Modernidade é um câncer. Modernidade não tem nada que ver com o absoluto. Deus é o alfa e o ômega. Ele não muda. Não é? Há um aspecto interessante aí a considerar, que é a questão da inculturação. Vocês já ouviram falar em inculturação? Que os mundanistas, os modernistas, inverteram a lógica da coisa. Inculturar não é adulterar a fé católica para garantir uma boa convivência com os contrários, não. É você entender a cultura local para evangelizar. Quem tem que evangelizar são os cristãos, a quem não o seja, aos pagãos. Não é? Então, enculturação é você mergulhar numa cultura local sem afobamentos, conhecendo os detalhes das circunstâncias, mas declarando. Fazer o que São Paulo fazia. Quando foi na Grécia, onde se praticava o politeísmo, e tinha Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para festa, Deus para tudo. Um nome para tudo, né? Deus de amor, Deus de ódio, Deus de... Enfim. Ele chegou lá calmamente, enculturado, tranquilamente. Olha, eu quero saber qual é o chefe dos deuses aí. Qual é o chefe que você... É Zeus. Pronto, eu quero falar desse aí. Então, ele se aproximou de uma cultura inteiramente pagânica, sem agredir, e começou a evangelizar. E ele arrastou muita gente para a igreja naquela época. Enculturar é isso. Não é o contrário, não. Mas os hereges fazem exatamente o oposto. E o pior é que alguns membros do clero acreditam que isso tem que ser feito. É isso. Bom, o Papa Francisco, que é pastor, como eu já disse, ele conversa com todo mundo. Isso pode causar uma certa estranheza. Mas, se a gente perceber bem, o carisma dele é exatamente esse. E a casa do Senhor tem muitas moradas. O que significa dizer que um Papa não exclui o outro, ou não desqualifica o outro. Eles se complementam ao longo da história. O Papa Bento não é melhor nem pior do que o Papa Francisco, nem o Papa João Paulo II, que é santo, João XXIII, Paulo VI, o João Paulo I, o breve. Todos têm a sua importância para Deus, porque eles foram todos, sem exceção, escolhidos pelo Espírito Santo. Escolhidos pelo Colégio Cardinalíssimo, mas por inspiração do Espírito Santo. Não sei se vocês se recordam, quando Francisco foi escolhido, o raio caiu assim na cúpula da Basílica de São Pedro. Impressionante. E tinha um fotógrafo e capturou isso no exato instante em que a fumaça branca saiu. Tchá! Sinal. Entendeu? É claro que quem não acredita não vai ver nisso a presença de Deus. Mas nós vemos. Com muita força. Não é verdade? Então, para ensinar a fé, a gente precisa senti-la, como vocês sentem, mas
distinguir alhos de bugalhos, não fazer confusões sem razão de ser. Para a gente se fortalecer nessa compreensão, nesse discernimento, primeiro, a gente tem que ter a leitura do catecismo, a frequência aos sacramentos, a leitura ou audição dos santos evangelhos, não é? Se você vai à missa frequentemente, com um determinado tempo, você praticamente já teve uma visão bastante ampla do Antigo e do Novo Testamento, né? Dizem que com 3 anos, se você assistir a missa todos os dias, você terá lido o Evangelho por inteiro, não é verdade? Aos pedaços. Não tenho bem esse registro não, mas é por aí. Enfim, mas há um outro elemento assim importantíssimo, e talvez, não digo mais importante, mas o mais recorrente, que faz com que a gente se habilite a declarar e ensinar o exercício da fé para outras pessoas. É conhecendo a história dos santos. Então, como é que a gente conhece a história dos santos? Primeiro, pelas narrativas evangélicas mesmo, ou por filmes, leituras, contação mesmo de histórias, não é? A história do santo é cada uma mais linda do que outra, é cada uma mais generosa do que outra. Quando eu assisto aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, que é o enredo da vida de São Francisco e Santa Clara, eu choro copiosamente, porque a gente fica com vontade de copiar a vida deles. E os outros santos também, como São Tomás de Aquino, que tem uma inteligência primorosa, toda ela usada a serviço de Deus. Eu até peguei na internet, quem usa a internet, tem muitos nesses sítios, nesses sites religiosos, sempre eles passam aquelas imagens, tipo assim, ó, né, do santo com a passagem que ele falou. Você vai aprendendo com isso também. Uma forma mais simples e bastante efetiva de coisa. Olha o que é que ele diz sobre ensino da fé. Ao debater com pagãos, uso a razão. Com os judeus, que são os primos distantes, o Antigo Testamento. A Torá é o nosso Antigo Testamento. E com os hereges ele usava toda a Escritura Sagrada. Né? Aí eu acrescento a tradição apostólica, a sucessão, o magistério da igreja, as homilias dos sacerdotes e tudo mais. Quer ver uma outra coisa também? Assim, para mim eu não sei nem como descrever. O sacramento da penitência, da reconciliação. Não é? São João Maria Vianney era um padre que quase não entrava no seminário, sabia disso? Ele mal escrevia o nome. O bispo não queria deixar ele entrar no seminário porque achava que o homem não ia ser padre. Muito fraquinho. Muito fraquinho. Depois eu vou explicar onde é que eu quero chegar com isso. E é o padroeiro dos padres hoje. Lá em Vianney, onde ele pastoreava, as filhas faziam caracol para serem confessados por ele. O carisma maior dele era o confessionário. Pois é. Seguinte, eu nunca entrei num confessionário para sair, nem que seja empatado de quando entrei lá. E isso independentemente de padre. Padre religioso, padre secular, padre novo, padre velho, todos, sem exceção de nenhum. Eu não conheço um que me tenha dado um conselho tolo, pelo menos. Todos me enriqueceram a alma. Pode ser até desses que eu acho que não estão muito fiéis, sabe? Mas na hora da sacralidade, não é ele. É Jesus. O Espírito Santo bota a palavra na boca do homem. E quando ele absolve, ele é só instrumento. Só faz assim. Porque quem absolve mesmo é Jesus Cristo. Está lá.
atrás dele. Eu tenho essa experiência, posso dizer isso com todo o coração. Eu nunca entrei num confessionário para sair pelo menos empatado. Sempre saí melhor. Agora, você tem que se preparar, você tem que ir fazer a confissão, que é o mínimo de penitência que Jesus exige para lhe dar o maior de todos os consolos, o perdão de nossos pecados. O que a gente pode querer mais na vida? Tudo passa, no caixão não tem gaveta, ninguém leva nada. Mas se você tiver um pecado mortal nas costas, você não vai contemplar a face de Deus. De que adiantou? Não é? Quer dizer, a gente botou fora a bondade de Deus, a graça de Deus. Não é? Mas vamos ficar tranquilos, porque Nosso Senhor espera por nós até o último instante. Um padre Arlindo de Tamandaré, uma vez ele disse: olha, Alberto, eu acredito que até no último momento Deus dá a chance ao seu filho de se arrepender. É uma teoria, né? E realmente é compatível com a bondade de Deus. Não é? Isso só Nosso Senhor sabe. Mas a gente especula. Mas não é por causa desse tipo de pensamento que a gente vai se animar a ficar chafurdando no furunduço do pecado. Não é verdade? Pecadores todos nós somos. Deus sabe. Mas esforçarmos-nos para superar as nossas fraquezas que nos conduzem ao pecado, essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa missão. Exatamente. Então, o trabalho de evangelizar, de passar adiante a nossa fé, facilita também esse nosso processo em relação a nós próprios. Entendeu? Então, quando você está ensinando a fé, na realidade você está se enriquecendo. Você está se aprimorando, você está se melhorando diante de Deus. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Agora, é importante também conservar a humildade. Ninguém sabe mais que ninguém sabe nada. É pela graça que a gente faz esse trabalho. Não é? Quem puder, vai lendo, vai aprendendo, vai se informando, mas não imaginem que é absolutamente indispensável a pessoa ter uma formação extraordinária para fazer um ótimo trabalho nessa dimensão. Pelo contrário, São João Maria Vianney é a prova inconteste de que uma pessoa semi-alfabetizada tornou-se um santo dos santos, né? Um santo padroeiro dos padres. Tu está entendendo? E era lá no confessionário onde ele externalizava a sua sabedoria, seu discernimento, seu amor, sua bondade, sua alteridade pelos sofrimentos dos outros, entendeu? Agora, se você vai no confessionário fazer um de conta, funciona não, meus amigos. O sacramento é uma coisa relevantíssima, mas é uma dádiva divina. Mas a materialização do sacramento depende da boa vontade do fiel. Sim, Senhor, eu quero o teu sacramento. E para isso eu quero realizar a tua vontade e me arrependo dos meus pecados. Não quero mais pecar. Acabou-se. E se cair novamente em tentação, novamente, enquanto vida tiver, a gente está lá com a igreja disponível para o ministério sacramental. Agora, não é pecar imaginando que você vai se confessar, não. Quando você se confessar, é como se fosse a última vez que você fosse. É claro que a vida é cheia de dificuldades, você pode cair, porque a nossa condição humana persiste até a glorificação de nossos corpos ressurretos. Mas isso ainda vai levar um tempo. Enfim, então, desejando realmente o sacramento da reconciliação, nós obtemos essa graça com certeza. Então, basicamente, a fé que vocês têm, eu vi, e com a qual aprendi, por Deus Nosso Senhor,
e pelas coisas dele, é o material indispensável para o exercício da evangelização, ou a defesa da nossa própria fé. Ao evangelizar, a gente está defendendo a nossa própria fé. E, ao mesmo tempo, testemunhando isso com a nossa vida, mais do que com palavras. Acho que foi Santo Antônio que disse que falem as obras e cessem as palavras. Falem as obras e cessem as palavras. E São Francisco, que é o fundador da congregação, ele era o filho amado de São Francisco. Dizia que evangelize, mas se precisar de palavra, use. Quer dizer, o principal foco de evangelização é com a exemplaridade, é com a vida. Não é? Tem uns padres, tem uns padres que ficam reclamando com jovens que andam com cruz peitoral. Quem faz isso para aparecer? Isso não é coisa de padre. Diz isso mesmo. Porque está havendo um movimento da juventude de volta à igreja. Isso é muito bom. Muito bom. Às vezes até os jovens se apresentam com mais fé, com mais devoção do que os já iniciados na caminhada. E alguns padres reclamam. Alguns padres reclamam. Lá na Católica, onde eu ensino, tiraram todos os crucifixos das salas de aula. A instituição ainda leva o nome de católica. Mas Jesus crucificado não pode estar mais nas paredes, porque a instituição virou comunitária. Aí tem que concordar com quem não acredita em Jesus e essas coisas. É impressionante. Interessante é que nas disputas interreligiosas, os cristãos é que levam a pior. Já perceberam isso? Degolam cristãos lá na Ásia, na África. Já viu falar nisso? Matam de 12 logo. Eles degolam 12 porque eles fazem a representação dos apóstolos. Tiram a cabeça vivo mesmo. Outros matam incendiado, tocando fogo. Eu vi um vídeo desse outro dia, uma coisa terrível. E o Ocidente calado. Por razões econômicas, políticas, seja lá o que for. Nós precisamos ter mais impulsividade, mais pujança na defesa da nossa fé. Nós não temos que ter vergonha de Jesus. Não tem cabimento ter vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem mais uma coisa. Professar a nossa fé não é só dentro do templo, não. É em toda parte. Até no banheiro. Você tem que ser cristão. Entendeu? Até no banheiro. Constante. Você só não responde por aquilo que não tem consciência. Mas aquilo que tem consciência, você tem que se esforçar sempre para combater o pecado, porque isso é inspiração do arqui-inimigo do nosso Senhor. De quem a gente tem que... São Felipe Neri dizia o seguinte, que a única covardia heróica que existe é aquela de correr do pecado. Não é? Vento pulando fora. É a covardia heróica. É impressionante. Pois é. Claro, mas não podia ser diferente, né? É como eu digo, conhecer a história dos santos, ou as falas dos santos, pelo menos, ajuda muito a nossa caminhada, a nossa fortificação espiritual. Porque eles, mais do que nós outros aqui, foram capazes de copiar o exemplo de Jesus, que é Deus. Entendeu? E eles vivenciaram a vida de Cristo de uma forma coloquial. O que é isso, coloquial? É o dia a dia. Na cozinha, no trabalho, sabe? Andando de cavalo, enfrentando isso, aquilo, não é? Como a gente conhece no nosso dia a dia. Então é mais fácil
a gente assimilar a beleza da cristandade, do catolicismo, apreciando as falas e os testemunhos dos santos. Era essa a informação que eu queria trazer para vocês. Mas é como eu digo, repetindo o que falei no início, eu aprendi mais do que acho que sou capaz de passar. Eu tenho muito a agradecer essa experiência proporcionada pelo Wendel e por todos vocês. A Teófila também me impressionou muito pela eloquência, pela dedicação com que anima a Assembleia. Viu? E eu quero desejar toda felicidade a vocês e pedir que todos rezemos um Pai Nosso, não é? Em honra da nossa caminhada e em honra de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora da Conceição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E finalmente eu peço que vocês rezem em casa pelos padres. Nós precisamos muito deles. Outro santo que eu não me recordo quem dizia que feliz a comunidade que tem um padre para orientar, viu? Mesmo que seja mais ou menos, mas o homem que atrai nosso Senhor Jesus Cristo para a Eucaristia, esse é melhor do que nós todos. Ok? Muito obrigado, boa noite e Deus nos abençoe a todos. Antes do senhor terminar, tem umas perguntinhas aqui, não sei se dá tempo, viu? Pode sentar, gente. Foi desenvolvido algumas perguntas aqui. Muito longe. Não, caminhou bem. E aí, gente, gostaram sim ou não? Coisa boa. Pronto, posso sentar? pode sim, fica à vontade. Primeira pergunta. Tem uma aguinha aí. Tem sim. Tu vê lá, chega com água? Eu já vou à missa todos os domingos. Eu ainda preciso estudar a minha fé católica semanalmente? Sempre, todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Nós vivemos por Deus e para Ele nós temos de nos dedicar. Full time quer dizer o tempo todo. Claro. E a aprendizagem não é só ler o livro, é a prática do dia a dia, é a assimilação dos exemplos, é uma correção, até uma correção é uma oração. Meu filho, não faça assim, não. Né? Enfim, corrigir, aceitar conselhos justos. Enfim, o dia a dia tem que ser uma expressão de santificação. Uma outra pergunta. Diante desses ataques à fé católica, como o cristão católico deve reagir? Por exemplo, é o caso do filme Contra Cristo, que ficou na Netflix. Foi votado, depois retrocedeu. Como reagir ou como agir diante disso? Bom, quem tiver Netflix, eu recomendo a mesma sugestão de que Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, deu. Que é simplesmente cortar o contrato. Cortar o contrato. Ninguém pode ficar de caso com quem está de caso com Satanás. Se eu ando com... Diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Se eu estou dentro da minha casa com petrechos, filmes, objetos que dizem contra Nosso Senhor, se eu aceito aquilo, eu já abandonei a fé. Fico na dúvida. É esse dia a dia que faz a diferença. Porque quando você expressa a sua vocação cristã, outros vão perceber. Mesmo que você seja objeto de contradição. Aliás, os cristãos, Jesus é um sinal de contradição. Justamente por causa disso. Contradição com relação ao mundo.
com relação àquilo que não presta. Não é verdade? Então você pode até ser execrado, e você é Caxias, você é beato. Se não tiver isso, você não está sendo realmente tão fiel quanto deveria. Então, se você é criticado pelo fato da sua fé, você está indo bem. O termômetro dessa qualidade são os outros. Entendeu? Agradeça. E reze por ele. Não, você deveria também dizer, olha, os esposos se salvam através da fé da esposa ou do marido. Nossa Senhora, Santa Mônica converteu o Santo Agostinho, que era um devasso, vivia nas tabernas, teve até filho bastardo. Também, né? Virou uma pilaja da igreja, Santo Agostinho. Não é? Veja o poder da oração. A gente tem que ser perseverante. Quando a gente pensa que não vai acontecer, Deus responde, porque o tempo é dele, não é nosso. Não é verdade? Ele é que sabe. Minha mãe dizia o seguinte, que era a gente não sabe o que Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Nada mais verdadeiro. Não é verdade? E aí o que é que sustenta essa, vamos dizer assim, reticência, esse mistério? Nossa fé. O Papa Bento XVI, ele também dizia que a fé sozinha não é humana. Não é? Porque não tem uma relação de causa e efeito para a gente descrever. Tem uma fotografia para você mostrar. Não é? Tem símbolos que são produto da nossa cultura. Mas a fé que está lá dentro do nosso coração, ela não pode ser expressa em palavras, nem em cromos, não é? Ela é metafísica, ela tem outro mundo, realmente. Mas se a fé para se materializar, mesmo simbolicamente, precisa da razão. Já a razão sem a fé não faz nenhum sentido. Porque a razão só faz sentido para nos diferenciar dos demais seres, dos demais viventes, porque ela vai acumulando informações, valores, ideias, sentimentos e vontades que a gente vai levar para Nosso Senhor. Entendeu? Então a fé sem razão não é humana. E a razão sem a fé não tem nenhum sentido. Foi Bento XVI que falou isso. E ele tinha toda a razão. Agora, uma outra pergunta. Eu estou numa Santa Missa ou em alguma celebração e eu presencio abusos litúrgicos. Eu, como católico, como devo proceder diante desses abusos que acontecem na Santa Missa? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa identificar que tipo de abuso é esse. Eu já vi sacerdote celebrando bêbado, da estola cair no chão. Eu conheço sacerdotes hoje que não tem nenhum cuidado, zelo com a partícula. Fazem self-service de Eucaristia. Sabe o que é isso? Venham, põe a Eucaristia e põe a espécie do pão e do vinho. Venham, faça uma fila aqui. É assim que se trata nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vivo entre nós. Eu tenho pena desse padre. Você já viu desse? Já ouvi. Isso aconteceu recentemente, não foi? Aconteceu recentemente. Tem um padre que não dá a hóstia consagrada àquela pessoa que quer recebê-la de joelhos. É absurdo, absurdo, absurdo.
Aquilo ali não é um pãozinho, não é uma bolachinha, não. Aquilo é nosso Senhor Jesus Cristo, sem o qual nós não existiríamos. Não é? A gente vive dando porrada na gente, vive se machucando, só se o camarada é doido. Não vive, né? Como é que a gente vai fazer isso com o nosso Criador? Não é? Mas isso são os modernismos que eu falei há pouco, né? Esse povo acha que a igreja tem que se mudar, tem que mudar para poder ficar de acordo com as modas. Aí daqui a pouco o padre está celebrando pelado. Não é moda? Estou falando assim uma coisa bem grosseira, viu? Não se sintam ofendidos, não. Isso não vai acontecer. Deus não vai permitir uma coisa dessa. Mas eu estou fazendo apenas um exemplo grosseiro para vocês entenderem do que é que a gente está falando. No limite, isso... Aliás, minto. Já eu li alguma coisa que tem um grupo aí de crentes que estão assim, fazendo culto pelado. Já viram nos Estados Unidos, já tem gente fazendo isso. Evangelho, assim, supostamente. Já ouviu isso? Não, dentro de uma igreja, todo mundo pelado na cadeira. E o pastor falando com a Bíblia na mão e pelado. Vocês não leram isso, não? Foi assim, eu li em algum canto. Graças a Deus não chegou na igreja católica isso aí, não. Você leu isso? Eu fiquei impressionado. E eu fiquei impressionado, porque quando eu vim para cá, mandaram um vídeo de uma mulher pintada de Corinthians, atrás do Flamengo, pelada, só pintada, andando na rua, dizendo que isso ia ser a fantasia do carnaval desse ano. Tu já pensou? É assim, as pessoas não têm mais limite de nada. É isso. Outra pergunta o mundo a todo momento tenta aprovar o aborto por todos os caminhos. Nós católicos, como devemos agir ou reagir diante disso? Principalmente quando tem padres ou bispos que aprovam, apoiam também. Bom, eu não conheço nenhum padre que aprova aborto, não. Realmente não conheço. Agora, o aborto é o pior pecado de todos, eu acho. Aliás, é uma das causas de excomunhão lá de sentença, né? Heresia, apostasia, cisânia e aborto. São as 4 hipóteses de aborto de excomunhão automática. Quem faz aborto, ou permite o aborto, ou suscita a prática do aborto, está excomungado. Mesmo que o bispo não chegue lá e faça a edição. Está fora da igreja. Não tem boquinha, não. Aproveitando o ensejo, o senhor pode até comentar do caso de Dom José, né? Do caso que teve na menina da Lagoinha. Foi. Se você quiser comentar. Eu vou dizer. Bom, então a nossa atitude diante do aborto é resistir. Tem os movimentos que a igreja monta, Provida, né? Endel tem um trabalho muito bonito nesse campo, mas é um trabalho muito difícil, porque esse é um campo de atuação muito precioso para Satanás. Satanás ama destruir vidas humanas, né? Sobretudo vidas humanas ainda não batizadas, né? Enfim, nós temos que combater isso, mas a misericórdia de Deus vai levar esses meninos para o céu. Eu imagino, eu penso e confio. Mas a nossa atitude é de resistência, de combate. Abortar é matar. Aí, mas o menino nem sabe que existe. Falso. Não está nem informado, isso é falso. E quem diz que uma criança é uma criança, não é a religião, não. É a ciência. Aliás, a Igreja Católica é prodigiosa no conhecimento científico. As universidades são uma invenção da Igreja.
agora as universidades estão se voltando contra o seu criador, né? Enfim, a ciência, grandes sacerdotes são grandes inventores, grandes cientistas, né? Na genética, na astronomia e tudo. E a embriológica, Endel sabe disso mais que eu, estabeleceu uma lei universal da qual ninguém jamais refutou, que a junção dos gametas masculino e feminino gera uma vida terciária, quer dizer, uma terceira vida diferente dos dois doadores, masculino e feminino. Quer dizer, se aquilo lá, a bolinha lá, é vida, a menos que alguém consiga provar que aquela vida seja canina, ou felina, ou um batráquio, seja uma barata, um vegetal. Pois é. Isso é outra contradição terrível da modernidade. Você está entendendo? Mas quem fala em preservar não tem o direito de defender aborto. Os países que são a favor da ecologia, esse negócio, coisa e tal, e que legitimam o aborto, não tem moral nenhuma para isso. Agora, veja uma curiosidade, que eu também associo com um castigo divino. A Austrália está vivendo o maior incêndio do planeta, não é só da Austrália, não. Hoje ainda não conseguiram debelar. E nesse mesmo período, eles aprovaram uma lei nacional em favor da prática do aborto, descriminalizando o aborto. Eu vejo nisso um sinal do alto. Uma resposta muito clara de insatisfação do divino diante de uma pataquada dessa. Não é verdade? Bom, então a atitude do cristão é combater, resistir, negar-se a aceitar de qualquer forma. Aceitar significa não lutar para não fazer. Se tem alguém que está angustiado, dá um apoio. Na realidade, o que falta para as pessoas que têm gravidez indesejada é apoio do Estado, como tudo mais. Na saúde, né, educação. Se essas pessoas tivessem apoio, amor, carinho, certamente não pensariam nessa solução, que é uma solução muito simples, muito burra até, porque a pessoa vai ficar marcada pelo resto da vida. Você não se torna uma pessoa melhor pelo fato de ter praticado aborto, não. Você se torna apenas uma mãe que matou o seu filho. Acabou-se. Não é? Esse argumento de dizer que aborto é uma questão de saúde pública é a maior falácia do mundo. Isso é falso. É mentira. Porque os pobres não podem fazer aborto e aí morrem porque se metem a praticar de qualquer jeito, com curandeira, com essas coisas. Isso não é argumento. Na realidade, esse argumento esconde a inapetência ou a disfuncionalidade do Estado quanto à sua responsabilidade pública de assistir aos seus cidadãos que estão em situação de dificuldade ou de vulnerabilidade. Não é? Então eles dão esse negócio de dar pedalada, de fazer atalho, é a lei do menor esforço, que também é arte demoníaca. Lei do menor esforço é coisa de Satanás. De Deus é trabalho, honrado, justo, feliz. Satanás é tudo passando a perna no outro, a lei do menor esforço. Então, tudo que for na base da lei do menor esforço, vocês recusem. E, se puderem, trabalhem contra. Não é? Tentem dissuadir, façam grupos de oração. E, quando não puder fazer nada, reze. E reze muito. E devotadamente. Especialmente na frente do Santíssimo. Vocês puderem passar o venerável Fulton Sheen, que é um santo americano. Ele era arcebispo de Nova York. Venerável, mas está na caminhada. Ele é uma espécie de
Ele era uma espécie de São Tomás de Aquino dos tempos atuais. Era muito bom, muito bom. Ele dizia que a conversão dele se deveu a ter visto uma criança recolhendo as hostes que tinham caído, rezando aquela: Deus, eu te amo, eu te adoro, tal, perdoe os que não te amam, tal. E ele ficou tão impactado com aquilo, e a partir dali ele passou a dedicar meia hora do seu dia, até o fim da vida, diante do Santíssimo. E isso, ele diz, que foi a inspiração de toda a sua evangelização. Ele foi um dos primeiros que começou a evangelizar no mundo através dos meios de comunicação social, de televisão, né? Padre Peyton, naquela época, era menina, né? Quem reza, a família que reza unida permanece unida, né? E Fulton Sheen. Então, e quando não se puder fazer nada, é ir para o Santíssimo e pedir pelo amor à sua própria criação, que nos livre dessa coisa horrorosa. A última pergunta é sobre os ataques que Nossa Senhora sofre por meios de comunicação, por outras religiões. Como nós, católicos, devemos agir? Bom, da mesma forma, dando o nosso testemunho. A agressão à veneração mariana é uma das ofensas mais profundas que o católico tem de sentir. Se a gente não crê em Maria, não crê em quem a criou. Não é? Deus quis uma mãe para nós e para ele. Ele podia ter simplesmente aparecido assim, da nuvem, como subiu aos céus. Poderia. Mas ele quis se humanizar desde a concepção. Desde a concepção. Aí vem aquelas conversas dos protestantes, dos irmãos protestantes. Ei, não é virgem, tem irmão. O evangelho, quando fala em irmãos, é sinônimo de amizade íntima, de primo. Não, é o aramaico em que foi escrita, tudo é irmão. Né? Tudo é irmão. Ah, mas Nossa Senhora pariu, então não é mais virgem. Falso. Do mesmo modo, como Deus prorrompeu a parede da reunião em que os apóstolos estavam reunidos, ele aflorou, tanto assim que São José, não se considerando digno de assistir aquele milagre, eita, baixou os olhos. Eu não sou digno de assistir o milagre da vinda de Jesus. E Nosso Senhor saiu, preservando a virgindade dela. Entendeu? É um mistério lindo demais. É uma coisa divinal. Não tem como explicar. Tu tá entendendo? Então ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Faça o que ele mandar. Faça o que ele mandar. E é assim que nós devemos nos comportar. Ouvindo Nossa Senhora. A Igreja Católica, Apostólica, Romana e Mariana. A devoção mariana nos conduz ao céu, infalivelmente. Pode acreditar nisso. Por ela nós nos redimimos. Por isso que ela é chamada de corredentora. Corredentora. Ninguém ama Jesus Cristo sem amar a mãe de Jesus Cristo. Quando a gente pede a ela, os caminhos se abrem para o milagre. Entendeu? E ela nos ama incomensuravelmente. Tanto é assim que aparece vez por outra, pedindo oração, o texto todos os dias. Ninguém tem que ter vergonha de ter o texto, dar com ele, mostrar, rezar. Não é para botar no pescoço só, não. Tem gente que anda no pescoço, mas fazer do texto enfeite, não dá. Tem que rezar. Alguém pode perguntar assim: e se a minha oração não for tão devocionada? Deus sabe quando você está numa agonia ou numa pressa, mas é melhor rezar do que não rezar. Minha mãe dizia: vai para a missa mesmo sem querer. Mãe dizia, minha mãe era uma santa mulher. A mãe se casou, não passou um ano casada,
viveu fiel matrimônio até o fim dos dias dela. Eu tenho que honrar essa mulher. É outra mãe que eu tenho, maravilhosa. Ela vai para a missa. Mas por que, mãe? Eu não quero ir, não estou com vontade. Por amor. Amor é dar sem receber. Se você não tiver oração nenhuma para fazer, você diz: pai, estou aqui por amor. Não precisa dizer mais nada. Grandes santos, como por exemplo aquele São Longuinho, salvo engano, era modesto também. Ele ficava saltando na frente ele ficava pulando. Ele era artista de circo. Ele ficava pulando na frente do sacrário. Até que ele era monge, eu acho. Até que um dos padres reclamaram, achava que ele estava sendo desrespeitoso com o Santíssimo. Na verdade, era a forma dele exprimir o seu afeto, o seu amor por Jesus. E conta a história que o padre ouviu a voz de Jesus, mandou ele ficar na dele e deixar que ele se expressa daquela mesma forma. Enfim, então cada qual tem o seu modo de falar com Deus. Não precisa palavras bonitas, não precisa muitas palavras. Todo mundo tem um carisma. Todo mundo nasceu com dons e talentos que Deus deu. E esses talentos e dons a gente tem a responsabilidade de devolver a Deus da melhor forma que a gente possa, no sentido da evangelização. Porque Deus quis que a palavra dele fosse comunicada até os confins da terra. Não é? Essa é a caminhada que a gente tem na vida. Diga. Boa pergunta. Boa pergunta. Isso depende muito do sentimento que você se deixe invadir naquele instante. Porque você tem que amar a todos. Mesmo o mais vil dos bandidos, o mais vil dos pecadores, merece o nosso amor. Não é? Agora, amar a quem nos faz mal. Eu assisti uma homilia do padre José Augusto sobre o conceito do perdão. Eu nunca mais me esqueci. Não implica dizer que você tem que ficar de braço da pessoa, de participar de... Não. Agora, se por alguma ironia do destino essa pessoa precisar de você e você for a única pessoa para dar assistência, você tem que dar assistência ao seu inimigo. Ao contrário, você está violando a vontade de Deus. Então, tudo vai depender do seu coração. Se você acha que não receber aquele santinho de protestante, geralmente os espíritas fazem isso, né? Vai ofender a pessoa, você recebe, depois dá o destino que for. Por uma questão mais social e de afeto humano do que de religiosidade. Porque o que está lá não nos convém. Porque não recebe o carimbo do magistério da igreja, que é a nossa linha nossa guia. Fora da igreja não tem salvação. Extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não tem salvação. Aí os protestantes, está tudo errado na igreja. Não, os pecados dos padres não podem ser atribuídos à obra de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com a outra. E Jesus só fundou uma igreja. E a instituiu sobre a rocha, que é Petros, a minha igreja, e implantou na pedra, que é Pedro. Tá? E deu a ele a suprema prerrogativa de ligar e desligar. E o que ficar desligado e ligado aqui nas terras vai do mesmo modo ficar ligado e desligado lá no céu. Então, o Papa pode ser criticado pelo mundo cristão, mas nas questões humanas, nas questões sociais e políticas. Eu posso até achar estranho o Papa ter certas condutas mais, vamos dizer assim, popularescas. Mas eu não posso deixar de amar o Sumo Pontífice. Não posso deixar de realizar a minha fé na crença da infalibilidade papal.
E eu não preciso ir muito longe para isso. Basta olhar. Falam tanto do Papa Francisco, mas ele não editou absolutamente nada contrário aos dogmas da fé católica. Até agora nada. Pelo contrário, ele já disse que concorda com Bento XVI em relação ao celibato sacerdotal. Então esse debate, esse discurso, essa arengagem toda é só mídia, imprensa. Não tem valor algum. É um esforço de Satanás para pulverizar a igreja e os fiéis. Deixar a gente agoniado, angustiado. Qual é o lado que eu vou? Para Francisco ou para Bento? Essa disputa é satânica. Fizeram um livro, um filme, bem feito, tudo bonito. Os dois papas, já ouviu falar nesse filme? Mentira só. Aí minha prima, Roberto, o filme é lindo. Eu fiquei entendendo nada. Então você entendeu menos ainda. Ficou entendendo menos ainda. Porque o filme é uma ficção, só faz mentir da vida de Francisco e da vida de Bento. Porque nem Francisco é aquilo que o filme está dizendo, nem Bento diz que é aquilo que o filme está dizendo. Eles criam estereótipos para arrastar as pessoas de pouca fé para longe da igreja, onde não há salvação. Deu para entender? Exatamente. Enfim, mas nós temos muitos sacerdotes santos, muitas pessoas devotadas que depois de muita caminhada estão fazendo um bom trabalho. E é importante que cada um de nós sejamos agentes de transformação em favor de Jesus. Nós somos membros dele. Nós somos parte do plano salvífico de Deus. Aliás, um plano concebido para nos salvar. Justamente por conta desse amor extraordinário, indizível que ele tem pela criatura. Esse é o grande ciúme dos demônios, é exatamente esse. Que a gente consegue ser mais do que eles. Que a gente tem corporeidade e a gente tem alma também. Ele só tem alma. Só tem espírito. Uma vez eu perguntei a um padre bem velhinho, redentorista, Frei Vito, Padre Vito, já faleceu. Bem velhinho, ele tinha quase 100 anos, eu amava ele. Passeava com ele gostava de tomar uma cachaçinha, coisa. Eu levava ele para tomar um aperitivo, eu pedi o provincial, ele amava. Aí ele, Frei Vitinho, Padre Vitinho, me responda uma coisa, eu fiz essa pergunta, ele me lembra como se fosse hoje. A quem Deus amou mais? Os homens ou os anjos? Ele me respondeu com uma outra pergunta. Veja a sabedoria dos idosos, né? Dos santos padres. Ele, Roberto, a quem Deus deu mais? Deu mais a quem? Aos homens. Nos deu alma, mas nos deu corporeidade também. Uma corporeidade que será glorificada na vida eterna, né? Por isso que a gente tem que lutar aqui é o momento do teste, para a gente superar os desafios de nossas próprias fraquezas e merecer as promessas de Cristo. Não é isso? Sempre de lado de nossa Mãe Santíssima, sem o que também não tem solução. E com o exemplo dos santos, né? Que nos anima, que nos move e que nos dá lições de vida no dia a dia. Não é para ser melhor do que ninguém, não é para ser, sabe? A santidade é tranquila, é uma coisa natural, não é? O santo não é aquele que fica assim, querendo aparecer, você faz aquilo porque tem que fazer. É claro que isso vai repercutindo na sociedade, mas a santidade não é vaidosa, é humilde. Só que toda humildade eleva. É o grande paradoxo, né? Deus foi o maior escritor de todos os tempos, nunca escreveu uma palavra. Jesus. Não é? Enfim, a humildade eleva. Então, para a gente ser grande, para a gente ser o primeiro, tem que ir lá para trás.
Para a gente ser grande, tem que se rebaixar. Não pense que quando você sofre uma humilhação na vida, você está de fato se humilhando, não. Você está se elevando. Aos olhos de Deus, você tem mais mérito. Isso tudo vai sendo contabilizado. A Bíblia também fala, né, que não tem um fio do cabelo que não esteja na pontinha do lápis, né? É impressionante. Que computador maravilhoso esse de Deus, né? Tem tudo. Enfim, a gente só se lamenta dos pecados que cometeu, né? Quando a gente para pensar nos pecados que a gente cometeu, sobretudo na juventude, a gente fica querendo voltar atrás, mas não tem tempo. Mas também a gente sabe que Deus não é ranzinza. E uma vez perdoado o pecado, apagou. Deus não fica ruminando, não. Tem umas pessoas que às vezes até eu fico com esse cuidado, mas isso também não é legal. De confessar em cima da confissão, sabe? Sair dizendo o mesmo pecado 10 vezes, vai no confessionário. Deus perdoou, está apagado. Porque Ele é o Criador. Entendeu? Então a gente tem que confiar. Se a gente confessa muitas vezes, é porque também a gente não está confiando demais no sacramento da penitência. Está entendendo? Olha aí outra fraqueza. A gente tem que estar bem atento a tudo isso. E para isso não precisa ser muito inteligente, não precisa, basta ter sensibilidade e a devoção que vocês já exprimiram aqui para mim. Para todos nós. Viu? Qualquer dia eu venho aqui para rezar com vocês novamente. Amém. Coisa boa. Vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Vamos rezar uma Ave Maria pelo Dr. Roberto, pela graça dele poder ter vindo aqui hoje, estar conosco, pela sua família, pela sua obra, pelo seu trabalho, e que tudo aquilo que ele possa fazer no seu ofício, na sua caminhada, na sua família, possa realmente aproximar mais e mais pessoas do coração de Cristo. Não sei se vocês perceberam isso, mas a forma com que ele vai falando, embora você vá percebendo ou não, mas vai transparecendo amor à igreja. Não sei se vocês perceberam isso em todos os detalhes que ele mencionava. A nossa vida tem que ser assim, não é? Aproximar do coração de Cristo. Essa é a nossa missão. Então a gente reza essa Ave Maria confiando mais uma vez a sua vida ao colo de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem.